Samurai X Remake Episódio 18, comparativo com o mangá e o anime de 1996. Na versão do clássico nós temos um filler lá no episódio 22, em que o grupo do Kenshin viaja de trem e esse trem ele é atacado por bandidos que tentam sequestrar o trem e o Kenshin tem que lidar com eles. E ao meu ver é um bom filler com uma boa animação, embora tenha ali alguns problemas de traços. E somente no episódio 23 é que a gente tem algo similar ao que temos nesse episódio 18 do remake. O episódio 18 do remake começa trazendo algumas informações do passado do Sanosuke, além de fazer uma retrospectiva sobre os acontecimentos da vida dele, o que aconteceu com o Capitão Sagara e também o Sekihotai, até chegarmos no arco ali que ele desafia o Kenshin, e a vida que ele leva atualmente. E aqui temos uma diferença para o mangá, eles acrescentaram o Sanosuke ficando indignado quando o narrador fala que ele vive uma vida tranquila agora como vagabundo. Já no clássico, temos ali o início mostrando um flashback dos acontecimentos de quando o Sekihotai foi eliminado. Em seguida vemos um cara ali organizando um grupo que seria o retorno do Sekihotai. Na cena seguinte, o Sanosuke está num restaurante e a moça do restaurante pede para ele buscar umas pinturas. E essa parte em todas as versões ela é quase igual. Na versão do remake do mangá, quando a moça pede ao Sanosuke que ele faça um favor, Sanosuke diz para pedir para o Yahiko. E o Yahiko fica pé da vida com o Sanosuke e dá uma bronca nele. No clássico ele aceita prontamente dizendo que a moça sempre paga a comida dele. E não temos a parte do Yahiko. No remake no mangá, o Sanosuke depois de tomar a bronca do Yahiko diz que a moça sempre paga a comida dele. Ela responde que não e diz que toda a comida que ele comeu foi pendurada na conta. Já no clássico, a moça, além de relatar isso para o Sanosuke, ela fala que vai cobrar juros dele no futuro. Na versão do remake, depois que o Sanosuke sai, esses dois amigos do Sanosuke ficam falando dele, inclusive da época quando ele era o Zanza. E ficou de fora do remake também do clássico essa parte que a Yahiko aparece. Aliás, todas as versões, essa parte dos amigos falando sobre o Sanosuke são bem parecidas, apenas com diferenças na forma como é apresentada em cada versão. Tanto no mangá como na versão do remake temos explicação sobre as pinturas. No clássico eles pulam essa parte e vão direto para a parte em que o Kenshin e a Kaoru encontram o Sanosuke. O clássico aumenta mais as cenas de humor. No remake me parece que eles olham mais pinturas até o Sanosuke achar do Capitão Sagara. Diferente do remake, a versão do clássico se aproxima mais do desenho do Capitão como aparece lá na versão do mangá. No mangá temos uma cena ali que o Kenshin e a Kaoru cobrem a boca do homem que está falando mal do exército do Capitão Sagara. Já no remake eles pulam essa cena e botam direto a parte que o Sanosuke pressiona o cara para saber onde o artista mora. O clássico nessa parte mantém a cena do Kenshin e a Kaoru cobrindo a boca do cara. Por outro lado, não temos a cena do Sanosuke pressionando o cara para saber onde o artista mora. No remake, no mangá, o Katsuhiro pergunta pro Sanosuke o que ele tem feito. Ele responde que vive como vagabundo e está se divertindo à maneira dele. Já o Katsuhiro diz que não se divertiu nesses últimos 10 anos. Isso porque ele ficou com rancor em relação àquilo que aconteceu no passado e convida o Sanosuke para eles recriarem o Sekihotai, com o intuito de se vingar do governo revolucionário. E ficou de fora do anime também esse pequeno alívio cômico que temos no mangá. Na versão do anime que segue mais o mangá também temos ali um relato sobre uma guerra que aconteceu no sudoeste. E o Katsuhiro comenta que aquele exército só perdeu porque foi para a extremidade do Japão e não no centro. E a diferença é que em relação ao mangá que a gente não tem representação do exército como apareceu aqui no anime. Na versão do clássico, logo após o Sanosuke comentar sobre as habilidades do Katsuhiro lá no passado, temos um flashback e mostra novamente o que aconteceu no passado, porém seguindo, é claro, a mudança que teve no clássico em relação ao mangá, só que dessa vez inserindo acontecimentos em que o Katsuhiro participou no passado, diferente do remake que já inseriu o Katsuhiro ali no começo do anime. Podemos ver que na versão do clássico o Sanosuke também está bem feliz de saber que o Katsuhiro sobreviveu. E depois ali do flashback tem a mesma conversa que a gente tem na versão do remake também do mangá. Uma coisa que eu notei é que as interpretações dos personagens também são um tanto diferentes na versão do remake e na versão do clássico. Nessa versão do remake, Katsuhiro parece mais ensandecido do que na versão lá do clássico, em que ele parece mais neutro. Em cada versão temos ali a exposição das bombas de forma diferente, apesar do clássico se aproximar mais do mangá nessa parte. A representação do plano do Katsu ela é um pouco diferente lá na versão do clássico. Aqui no remake o Katsuhiro ele não pressiona o Sanosuke para ir com ele e executar o plano. No mangá é a mesma coisa, só ali a forma como é representada a cena que é diferente, e o Sanosuke fica pensando na proposta. No clássico é diferente porque o Katsuhiro pressiona o Sanosuke discute com ele dizendo que aquilo está muito além do que eles podem fazer. E o Katsuhiro até faz uma certa chantagem emocional com o Sanosuke, embora depois ele pondere dizendo que não vai envolver o Sanosuke naquilo porque ele está feliz. Depois que o Sanosuke se foi, o Katsuhiro fica se lembrando do passado. Em um momento do passado que o Capitão Sagara repreendeu o Katsuhiro por conta dele ter pego uma arma sem autorização. Ainda assim, ele destacou a habilidade do garoto em atirar.
Vemos que Katsuhiro ele não tinha habilidades com a espada e nem força física. E o Capitão Sagara diz para ele não se preocupar com isso e que ele se concentrasse em estudar, pois ele acreditava que essa era de espadas e armas ia acabar. O Capitão Sagara só queria que o Katsuhiro e o Sanosuke protegessem um ao outro, e que eles seguissem juntos e fundassem um novo Sekihotai. No tempo presente, o Katsuhiro se lamenta por não ter conseguido proteger o capitão. Temos mais algumas falas dele sobre as motivações que ele tem. O mangá é bem mais simples, logo depois o Sanosuke tá lá refletindo na rua, já pula direto para outro dia. Já no clássico mostra que aquele novo grupo do Sekihotai está se organizando para executar o plano. A cena seguinte do remake é a Kaoru e o Kenshin fingindo demência ali, que não sabem que o Katsuhiro é amigo de Sanosuke, que no mangá tem um tom cômico mais acentuado como sempre. Lá no clássico, aquele exército novo do Sekihotai acaba matando os civis ali que viram eles fazendo aquela operação. Eles ainda deixam uma das pinturas do Capitão Sagara sobre os corpos. E como de costume, temos um filler com as netas do Dr. Gensai. A Kaoru aparece lendo sobre as notícias dos ataques, e a Riko cogita que o Sanosuke está participando dos ataques. Ele leva um socão da Kaoru que repreende ele. Eles seguem conversando, o Kenshin também aparece e eles chegam à conclusão que pode ser na verdade o Tsukio. Sanosuke volta no local onde o amigo dele estava e não o encontra, ele encontra uma carta e começa a ler. Sanosuke então sai pela cidade procurando informações sobre o amigo. Ele recebe informações sobre esse cara e parece que ele tem alguma ligação com o Sekihotai. Kenshin também vai fazer sua investigação, perguntando se alguém encomendou muitos retratos do Capitão Sagara. O vendedor dá algumas informações sobre um outro vendedor que vendeu várias daquelas pinturas. E diz que Katsuhiro também perguntou a mesma coisa que o Kenshin. Sanosuke encontra o cara que ele estava procurando e ele diz que ele é um ladrão ali subalterno de um outro grupo. Se inicia uma briga e depois corta a cena para o grupo ali que seria o suposto Sekihotai. Eles planejam fazer um assalto e ficamos sabendo que eles estão despistando a polícia se passando pelo Sekihotai, culpando eles. Parece que eles também têm alguém ali para encobrir eles na polícia. De repente o Sanosuke invade o local ali com aquele cara que ele estava começando uma briga. Sanosuke já descobriu tudo o que está acontecendo, que aquele grupo ali se finge de ser o Sekihotai. Temos uma ligação com aquele personagem que foi criado para a versão do clássico, que é o cara que foi encarregado de acabar com o Sekihotai. Sanosuke então se apresenta como um antigo membro do verdadeiro Sekihotai. Sanosuke se envolve numa briga e o Kenshin só está ali já observando. Quando Kenshin esboça uma reação para ajudar o Sanosuke que está encrencado, Katsuhiro chega antes. Os dois dão conta dos capangas do líder daquele grupo de ladrões, mas o cara está armado e pretende incriminar os dois membros do Sekihotai. O homem dispara contra o Sanosuke e o amigo dele o salva, sendo baleado em seu lugar. Sanosuke se lembra que o mesmo aconteceu no passado. Enfurecido, ele golpeia o estômago do cara que atirou. Katsuhiro foi apenas baleado de raspão, e assim os dois conseguem vencer essa luta contra os caras. Sanosuke pede desculpas porque acreditava que seu amigo estava envolvido com aquele grupo porque eles usavam bombas. Eles conversam e depois disso, Sanosuke acaba decidindo ajudar o amigo. Depois disso, o episódio 23 do clássico se encerra. Voltando ao remake, ele segue o mangá e o Sanosuke propõe fazer uma festa. E pela primeira vez no anime parece que o Sanosuke finalmente vai tirar o escorpião do bolso. Mas não foi dessa vez, a festa acontece e descobrimos que na verdade o Sanosuke jogou aí o pagamento dessa festa por conta do amigo dele. Na versão do remake, inserir essa parte em que a Megumi se sente um tanto culpada de estar ali no local, porque tem os amigos do Sanosuke e do cara que morreu por conta do ópio. Ela se desculpa e como o Sanosuke já perdoou ela, os outros também resolvem perdoar. E essa cena foi acrescentada para o remake. Na versão do remake temos mais cenas aqui da festa do que lá no mangá. Os amigos do Sanosuke aparecem mais aqui e também eles têm uma conversa com o próprio Katsuhiro, em que ele responde sobre como era o Sanosuke na infância. Sanosuke até se aborrece um pouco com um dos caras ali pelas perguntas que ele estava fazendo, e o Katsuhiro fala bem do Sanosuke. Em determinado momento, o Katsuhiro até faz um retrato do Kenshin e conversa com ele sobre a amizade que ele tem com o Sanosuke. E nessa conversa ele acaba descobrindo que o Kenshin fazia parte do exército revolucionário. Kenshin depois explica que ele hoje em dia é apenas um andarilho. E o resultado do retrato do Kenshin é um homem sem rosto. E essa é a explicação do Katsuhiro. O clima pesa um pouco e o Kenshin já dá um jeito de aliviar a tensão. A festa se encerra depois que todo mundo dorme, o Sanosuke e o Katsuhiro conversam. E o Sanosuke revela que aquela festa foi para agradecer o pessoal do restaurante. Sanosuke pergunta se o Katsuhiro se divertiu e ele responde que não. Sanosuke parece duvidar e comenta que o Katsuhiro conversou bastante. No mangá ele apenas diz que o Katsuhiro é sombrio. Sanosuke, acreditando que tá todo mundo dormindo, ele meio que se despede de cada um ali do jeito dele, chegando a dizer que não vai se importar se o Kenshin matá-lo com a Sakabatou. Depois que ele sai, o Kenshin abre os olhos, demonstrando que ele ouviu tudo que o Sanosuke disse. O episódio se encerra quando os dois estão de frente do local onde eles pretendem atacar.
A festa na versão do mangá ela é retratada em poucas páginas. Katsuhiro realmente é mais introvertido e sombrio, ele até interage com algumas pessoas, mas a cena lá com Kenshin nem acontece no mangá. No clássico, Sanosuke também fala que vai dar uma festa, e a principal diferença são as pessoas que estão ali naquele momento. A Kaoru é bem mais relutante, acreditando que vai sobrar para ela pagar a conta. Ela até chega a dizer que ganha pouco dinheiro, que só ganha dando aulas fora do dojo. No fim, ela acaba autorizando. Assim como nas outras versões, eles especulam e acham estranha a atitude do Sanosuke. O Yahiko supõe que o Sanosuke está feliz porque foram esclarecidas as coisas sobre o Sekihotai. Vemos que o Sanosuke pediu dinheiro para o Katsuhiro. Temos mais detalhes do plano também, eles vão atacar naquela noite porque vai ser uma noite bastante escura, sem uma lua para iluminar o local. A festa acontece, mas tem só as pessoas que são mais próximas do dojo aqui na versão do clássico. Em determinado momento, o Yahiko chega a shippar a Megumi junto com o Sanosuke, mas os dois não deixam barato essa zoeira do Yahiko. Megumi também dá em cima do Kenshin ali para provocar a Kaoru, e o mais surpreendente de tudo é que o Sanosuke oferece sake pro Yahiko, e mesmo a Kaoru repreendendo a atitude, o Yahiko vai lá e diz que não é criança e bebe todo o sake, ficando instantaneamente bêbado. Tudo é levado num tom de piada. Com certeza, se reproduzisse isso na versão nova, talvez aí muita gente estivesse cancelando o anime por isso. Porém, isso só acontece na versão do clássico, não acontece nas outras versões. Megumi continua dando em cima do Kenshin, provocando a Kaoru. Irritada, a Kaoru enche a cara de sake. Primeiro ela fica furiosa, depois ela fica triste e se autodepreciando. Sanosuke chega a desafiar o Kenshin para ver quem bebe mais. O Kenshin fica embriagado primeiro, mais tarde todos dormem, inclusive parece que o Sanosuke também dormiu, mas ele acorda durante a madrugada para ir para a missão. Logo que ele está saindo, ele encontra o Katsuhiro. Ele diz para o Sanosuke que aquele foi o último jantar dele e pergunta se serviu de consolo. Diferente do mangá e do remake, aqui o Sanosuke fez a festa para retribuir tudo que o pessoal do dojo fez por ele. E ele se despede de todos de uma forma mais emotiva, e dando a entender que ele está preparado para morrer, ele diz que na outra vida que eles tiverem se encontrar, ele dará uma festa sem segundas intenções. A cena seguinte mostra os dois caminhando na rua para o local onde eles vão invadir. E uma cena bem mais épica do que da versão do remake. E quando eles chegam no local, temos essa cena que, na minha opinião, também é muito melhor do que a versão do remake. Isso tudo acontece no episódio 24 do clássico, que ao contrário do remake não acabaria nesse momento aqui. Eu gostei dos acréscimos que fizeram estendendo as cenas aqui da versão do remake, mostrando mais do Katsuhiro. Já no mangá as coisas são muito mais rápidas, muito mais frias e objetivas. Foi interessante também a parte da Megumi se desculpar com os amigos do Sanosuke, algo que não acontece no mangá. Em relação ao clássico, apesar de eu gostar bastante dele, ele tem muito filler ali que não acrescenta tanto na história, ele é mais para encher os episódios. Diferente do remake, que eles estendem algumas cenas e imaginam algumas coisas que não apareceram no mangá e acabam acrescentando isso e faz parte da história, se encaixa bem. A festa na versão do clássico, apesar dela ser divertida, ela é muito diferente do que temos na versão do mangá. Consequentemente, também se distancia do remake. Mas uma coisa que eu não gostei muito no mangá e também aqui no remake é a parte do Sanosuke não ser grato também, não demonstrar uma gratidão em relação ao pessoal do dojo, como aconteceu na versão do clássico, que eu prefiro essa parte ali. Claro que, a meu ver, o ideal seria que ele tivesse feito aquela festa para agradecer tanto o pessoal do dojo como o pessoal do restaurante. Apesar dessa parte, lá na versão do clássico, ter vários fillers, a animação e a trilha sonora me agradam mais do que essa versão do remake aqui no episódio 18. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal e também curta esse vídeo, que assim o YouTube vai saber que você gosta do tipo de vídeo e você também vai poder escolher se você quer assistir ou não os vídeos que o canal aqui te notificar. E eu quero saber de você o que você achou do episódio 18 do remake de Samurai X. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.